E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Campeonato Brasileiro da Série B já começou esse final de semana e isso engorda o caldo do esporte. Isso é muito bom. Vamos falar do resultado desse final de semana da Série B, como também o sorteio que colocou o Bahia frente a frente com o Remo de novo. Primeiro jogo dentro de casa e o segundo de lá. É jogo de ida e jogo de volta. Esperamos que essa página já passou e venha uma outra página. Tá certo? A gente volta a falar sobre esse assunto. Primeiro vamos falar da Série B, ver como é que tá a Série B, como é que ficou, como é que a bola rolou. E dizer para vocês o seguinte, o Fortaleza é o 20º colocado, tomou de 4. Sabe de quem? Do Botafogo de São Paulo. Então vamos lá? Ver como é que ficou a classificação. Botafogo é o primeiro, Goiás é o segundo, Londrina é o terceiro, Avaí é o quarto, Atlético é o quinto, Operário é o sexto, Criciúma é o sétimo. Todos esses times que eu acabei de falar aí, corrigindo, Operário é o sexto e o Criciúma é o sétimo. Todos esses que eu acabei de citar aí, com 3 pontos. Com 3 pontos. Tá certo? Vamos ver os outros de baixo, abaixo do Criciúma. São aqueles que empataram. O 8º é o CRB, o 9º é o Vila Nova, o 10º é o São Bernardo, 11º é o Ceará, o Cuiabá, o 12º e o Sport é o 13º, com todos esses que eu acabei de citar, com 1 ponto. Tá bom? E vamos agora para quem tem 0 ponto, para quem perdeu na estreia. Está aqui, ó. 14º a Ponte, 15º o Atlético Goianiense, 16º o Náutico, Novo Horizontino, América, Juventude e Fortaleza, todos 4 na zona de rebaixamento. Esses últimos que eu acabei de citar agora, do Sport para baixo, todos com 0 ponto. O Campeonato Brasileiro já começou na Série B, e eu particularmente gosto do Campeonato da Série B. Eu acho que é um campeonato que dá para você ganhar dinheiro, no sentido de que você gasta menos, também ganha menos, mas tem o estádio cheio a depender do seu desempenho. Mas você vê um Fortaleza começar perdendo de 4-0 e sendo o último colocado, deixa a sua torcida preocupada. Deixa a sua torcida preocupada. Foi com muito acedo ao pote? Se for, termina quebrando, como diz o ditado. Quem com muito acedo vai ao pote, quebra o pote e fica com sede. Já o Sport é o 12º. Por que eu estou falando desses 3 e o Ceará? Porque foram os que desceram recentemente. Ceará, Sport e Fortaleza. Tá bom? Então, esperamos que os 3 voltem para a Série A. Precisamos reforçar os times do Nordeste. Tá bom? Então, vamos agora para a classificação do brasileiro. A classificação a gente já falou. Já falamos, mas o Bahia é o 5º colocado. Vamos falar agora da 9ª rodada do brasileiro, referente a os jogos que vão acontecer na quarta-feira, dia 20. Certo? Quarta-feira, dia 20, o Bahia joga na quarta-feira com o Atlético Paranaense aqui na Fonte Nova. E o Vitória joga com o Cruzeiro lá também na quarta-feira, às 20 horas, no mesmo horário do Bahia, mas lá com o Cruzeiro e Vitória. Tá bom? Esse é o jogo da quarta-feira, parada para a data FIFA. E aí tem um outro problema que o Bahia começa a trabalhar. O Bahia começa a ficar muito preocupado e o torcedor, a gente preocupado com a questão de tantos pênaltis perdidos no Campeonato Brasileiro. É muito pênalti perdido em todas as competições, né? Vamos dizer assim, principalmente aquele jogo com o Oriste, né? Oriste. Ali foi um desastre que o Bahia saiu.
Então, o Bahia tem diversos problemas na questão de cobrança de pênalti. Qual o diverso problema? O Bahia não tem um cobrador oficial de pênalti. E nem o suboficial, vamos dizer assim. A metade dos pênaltis do Bahia tem sido perdido, ou alguns feitos depois do rebote. O que é que está acontecendo? Então tem que botar essa galera para trabalhar pênalti. Só que uma coisa é você treinar pênalti. Uma outra coisa é no calor, na emoção, na decisão. Está nos seus pés. Seus pés. Ou o empate, ou a virada, ou a continuidade do triunfo, a depender. Ou a derrota se perdeu o pênalti. Então aquele tempo, aquela pressão daquele momento do jogo é diferente de você treinar. Mas quando você treina, você cria o seu próprio ambiente de bater o pênalti. Você cria dentro de você a convicção e a certeza de que você tem a chance de 90%. Todo batedor de pênalti, ele é um cara que estuda os adversários, que é o goleiro. Então, o cara que é batedor de pênalti, ele assiste os pênaltis dos outros times quando bate para determinados goleiros, para ele saber qual a posição mais repetida do goleiro. E também o goleiro experiente estuda o jogador que bate pênalti em determinados times. Então o Bahia tem que se dedicar, realmente, começar a trabalhar pênalti, porque não é possível tantos pênaltis perdidos. Isso começa a afetar, não a questão da perca do pênalti é grave, né? Uma outra coisa é o psicológico do atleta, que vai ter essa responsabilidade para bater. Entendeu? E devemos dizer que o goleiro está debaixo das 3 traves ali para pegar. Mas quando o cara é experiente em bater pênalti, ele não tem canto certo, ele bate no canto que ele achar, naquele momento, o mais provável para a condição do goleiro, que ele já entende quem é o goleiro e qual é a maneira que ele vai pegar. Então, o centroavante, ou seja ele quem for, vai bater o pênalti com provável 90% para ele concluir, converter. Tá certo? Então é isso que está acontecendo com o Bahia. O Bahia está pagando esse pau na questão de pênalti. O próximo jogo do Bahia é na quarta-feira, como eu falo, no Atlético Paranaense. E esperamos de casa sair daquela situação anterior, que já passou, não tem que chorar sobre o leite derramado. E a questão do Remo no jogo Copa do Brasil, primeiro jogo aqui dentro, o segundo lá. Certo? Então, é tocar para frente a vida e o campeonato é longo e precisamos botar a cabeça no lugar para que não vire um desespero no início do campeonato. Times que vão passar por situações, times que estão já na situação vão sair e é preciso ter um equilíbrio. E o Bahia demonstra no campeonato, ou nos outros campeonatos anteriores, os últimos 3, que em vez em quando perde para time que ele acha ou achava que seria fácil ganhar. E termina não depositando esse empenho, essa dedicação, essa raça. Não estou dizendo que não seja desse jeito. Eu estou dizendo que é preciso ser contundente, insistente, determinante, de que cada time, independente do seu nome ou momento da tabela que ele viva, encarar com toda a responsabilidade. Obrigado a todos vocês e voltamos para um outro bate-papo em um outro momento.